Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Leonardo Spinelli. Essa semana a gente abriu o episódio para falar de um grupo de pessoas que você está o tempo inteiro em contato com elas, mesmo que não conheça de perto. E são pessoas que têm muita influência na vida da gente. Bom, e para falar dessa turma aí, a gente não poderia começar esse episódio sem lembrar desse cidadão aqui. Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. E esse vídeo, ele é especialmente para adultos. Especialmente para pais e mães de fãs aqui do canal. Nos últimos dias, explodiu uma polêmica gigantesca a respeito da Bienal do Livro. E a minha ação, em frente ao que o Crivella queria fazer, que era censurar uma revista em específico que mostrava um beijo entre dois homens, eu decidi comprar 14 mil livros, que era basicamente todo o estoque que eles tinham, de livros voltados para o universo LGBT, e distribuí-los de graça. A partir daí, essa minha atitude, ela incomodou tanto os reacionários, que são essas pessoas que se recusam a deixar o mundo progredir porque só antigamente que era bom. Elas ficaram tão revoltadas que elas começaram a compartilhar compulsivamente qualquer mentira que fosse prejudicial para minha imagem. Além da verve de Felipe Neto, dá pra ver por suas palavras que ele se meteu numa confusão grande, né? E tão grande que passou a ser ameaçado de morte e mandou a própria mãe para o exterior, com medo aí da reação dos seus detratores. Como o Rafa me apresentou anteriormente, eu sou Leonardo Spinelli. Eu sou Rafael Carvalheira e a gente, vocês já devem ter adivinhado, vai tratar essa semana sobre influenciadores digitais. Na verdade, a gente chama tecnicamente de influenciadores digitais, mas o poder de persuasão hoje em dia é tão forte que já podemos dizer que se tratam de influenciadores sociais, né? Estão em todas as áreas da nossa rotina. Então é um termo que está um pouco defasado, esse influenciadores digitais. Quando a gente se lembra das últimas eleições, aí podemos até perder a conta de quantos influenciadores aí terminaram se elegendo aí, pegaram um carguinho no parlamento e também ajudaram a eleger Bolsonaro, né, numa onda aí de insatisfação que tomou conta do país e que muitos deles, os influenciadores, souberam perceber aí com o seu público. Só não se elegeu o robô, né, Léo? Eu abri aqui a live, e eu vou fazer agora, vou botar agora meu número de registro aqui na Câmara meu código, seletivo, meu é sim, voto sim pela Previdência, voto sim, firme sim, voto sim, eu votando aqui pela Previdência no nosso Brasil, votando aqui. Essa que vocês ouviram aí é a deputada federal Joyce Hasselmann, importante parlamentar da base do presidente Jair Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Ela é parte desse grupo de políticos que aproveitou uma onda importante das redes sociais nas últimas eleições para chegar ao parlamento. E pelo burburinho aí atrás da fala dela, vocês podem perceber que ela não somente se elegeu usando as redes sociais com um papel de influenciadora digital, como ela mantém a rede social muito presente na sua atividade política no dia a dia. Nesse momento, por exemplo, ela estava gravando uma live enquanto ocorria uma sessão no plenário da Câmara. Assim ela fala de atividades do dia a dia, dá opiniões, presta conta para o eleitor, então tudo via redes sociais, né? Um contato, digamos, praticamente direto com o eleitor, sem a mediação da chamada mídia tradicional. Mas a gente vive hoje, Rafa, numa época de pós-modernidade, é a modernidade líquida, né? Um termo que foi cunhado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ainda bem que essa parte ficou contigo, Léo. Eu não ia acertar esse nome. Né? Que resume que é a velocidade das mudanças sociais, né? E a gente vive isso cada vez mais rápido, vamos dizer assim. E muitos daqueles influencers também, né? Como eles são chamados em inglês, que apoiaram o fenômeno Bolsonaro, né, agora passaram para um outro lado aí do balcão. A gente até tratou disso, Léo, lá no Jornal do Comércio, né, que além do podcast do Fato É, a gente também trabalha dia a dia da gente no Jornal do Comércio e a gente editou uma matéria nesse último domingo de Luísa Farias, repórter de política do Jornal do Comércio, que trata sobre o assunto, né, essa mudança de lado
de alguns influenciadores muito fortes nas redes sociais que faziam parte e engrossavam os seguidores de Jair Bolsonaro, passaram para o outro lado. Vamos ouvir o que é que Luísa nos conta sobre essa apuração. Bom, a pauta surgiu a partir de uma percepção de que cada vez mais está crescendo a lista de ex-apoiadores do governo Bolsonaro que tiveram algum tipo de atrito com o governo ou de pessoas do grupo dele e passaram para o outro lado e agora estão utilizando do poder que elas têm como influenciadores digitais dos perfis mais variados. Por isso que a gente selecionou Danilo Gentili, que é humorista, Alexandre Frota, que é parlamentar, assim, para poder mostrar como eles estão se utilizando de uma ferramenta que foi imprescindível para a vitória do governo Bolsonaro, justamente contra o governo. Olha só, vocês viram isso não? O Bolsonaro está querendo colocar o filho Eduardo como embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. E o Eduardo já está até usando o boné oficial do embaixador, tá aí, ó. Make Mamata Great Again. E aí tem um terceiro elemento, que é o youtuber Felipe Neto, que apesar de nunca ter estado no grupo dos apoiadores do governo, também se utiliza muito dessa influência, dessa experiência que ele tem enquanto influenciador, para poder repassar, né, os seus posicionamentos contra o governo, contra nomes do PSL, que é o partido do presidente. Então aí se juntam essas três figuras que estão nessa lista negra do governo Bolsonaro e entraram mesmo de frente nessa guerrilha digital, né? E aí o propósito foi justamente de tentar entender se essas figuras têm um impacto relevante nessa guerrilha digital, se elas estão ao nível do governo Bolsonaro, que estão desde a época da eleição, se aperfeiçoando, se utilizando dessas ferramentas em prol do governo. Se essa guerra é proporcional, digamos assim. Quer dizer, a ideia foi mostrar que alguns apoiadores digitais, alguns influenciadores aí, eles passaram por outro lado. E vocês conseguiram chegar a alguma conclusão com relação ao impacto, né, que essa mudança provocou? O que a gente viu foi que, apesar dessas pessoas terem uma grande influência, eles acabam esbarrando nesse poderio que os apoiadores de Bolsonaro têm. Então, eles são até, inclusive, utilizados dentro de toda a sistemática da ação política, que é muito característica do governo Bolsonaro, que é aquela de construir inimigos e manter sempre a militância acesa e sempre com um objetivo a ser alcançado, mesmo que momentâneo. Então, a cada vez passa-se um tempo e já são outros alvos, mas os alvos da vez acabam sendo essas pessoas sobre o que a gente fala na matéria. Por outro lado, a influência deles é inimaginável, porque pelo fato de serem influenciadores, eles saem na frente nessa guerrilha digital. Porque existem algoritmos, ferramentas por parte dessas empresas, como Facebook, Instagram, de sempre colocar em maior evidência, priorizar, de certa forma, o conteúdo que é veiculado por essas pessoas. Então, eles têm uma inserção muito maior. O que é dito por eles tem mais importância, digamos assim, nessas redes sociais. Então, eles estão com um poder muito grande nas mãos e agora estão jogando no lado adversário. A Luísa tocou num ponto importante e que é muito latente na praça digital. Os influenciadores realmente ganharam canais direto com seu público, mas essa relação não é mais de mão única, né? E o público também ganhou voz. E como está sentindo o Felipe Neto, não são apenas os fãs que se manifestam. Eu me lembrei agora uma figura de linguagem, talvez que a gente... Figura de linguagem não, uma associação que talvez a gente possa colocar aqui quando você falou que os fãs também dão retorno, né? Ou influenciam o influenciador. Eu me lembrei, digamos, nos anos 80, Hebe Camargo, por exemplo, ela tinha uma linha direta de contato com o público dela, ela influenciava, formava opinião, mas provavelmente não tinha um retorno tão direto, tão em tempo real para também perceber como ela
estava sendo julgada ali naquele momento, como é que as palavras que ela falava na televisão estavam sendo entendidas, levadas em consideração, né? E hoje esse jogo realmente virou completamente. Quem influencia também recebe uma carga positiva ou negativa, mas uma carga muito grande de volta, né? É legal você falar sobre isso, Rafa, porque eu conversei, né, com o Fábio Gouveia. Ele é um estudioso do assunto, ele é coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, que é o LABIC, lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fala justamente sobre isso, quer dizer, dessa via de mão dupla aí, mas antes de eu ter perguntado, dele ter falado, na verdade, sobre esse assunto, eu perguntei para ele definir para a gente o que é exatamente um influenciador digital. Bom, vamos lá. Um influenciador digital é uma transformação daquilo que a gente sempre observou com o fenômeno chamado da celebridade, né? O fenômeno da celebridade, ele se atualizou nesses tempos de aplicativos e de plataformas digitais e passou a se chamar influenciador digital, né? O que nós observamos é que esse fenômeno ele potencializou uma mudança de uma migração disso que a gente chama tradicionalmente da celebridade ou das personalidades ou dos agentes públicos, enfim, nomes tradicionalmente que a gente sempre acompanhou. Ele passou a ser observado não mais alavancado exclusivamente pela televisão ou pelos meios de comunicação tradicionais, mas passou a ser alavancado por plataformas digitais. Por isso ele, né, tem sido definido como um influenciador digital. É uma pessoa que tem um conjunto de fãs, um conjunto de usuários de internet, usuários de aplicativos, e que enxergam naquela pessoa uma personalidade que interessa. Então, como o senhor está dizendo, eles são celebridades, né? Vamos dizer assim, novas celebridades, vamos dizer assim, desse momento que a gente vive. E em comparação ao modelo tradicional de celebridade e personalidade, eles teriam mais influência sobre as pessoas devido aí, vamos dizer assim, à capilaridade aí do público que eles atingem? Eles teriam mais influência de poder de persuasão sobre o seu público-alvo, em termos de influenciar na compra de produtos ou mesmo na vida política das pessoas? Bom, o que a gente pode observar é que eles possuem não necessariamente um poder maior sobre o seu público, mas eles lidam com uma ideia de liberdade maior. Se a gente observar as celebridades tradicionais, elas sempre estavam atreladas a alguma indústria, o fenômeno clássico da indústria cultural. Você precisa ter uma estrutura organizacional por trás de você para fazer o alavancamento da sua popularidade. Isso é o exemplo tradicional, por exemplo, das telenovelas no Brasil, ou mesmo dos grandes hits de música da história da música contemporânea. E nos momentos atuais a gente observa um descolamento de uma certa indústria cultural, de uma indústria tradicional de meios de comunicação de massa, para um processo de liberdade maior em relação à celebridade. Ela passa a ser muito mais autônoma, tem muito mais poder, concentra muito mais poder em suas mãos. Então é como se ele não precisasse prestar contas a ninguém a não ser o seu público. Isso, por um lado, é muito positivo porque demonstra uma outra estrutura de produção, literalmente uma outra estrutura de produção, imaginando personagens, por exemplo, que constroem uma carreira musical a partir de um hit que bomba, né, que alcança milhões e milhões de visualizações sem que nunca tenha tido nenhum contato com qualquer gravadora, tenha que ter submetido a algum processo de forja, né, dentro da estrutura dos meios de mídia tradicionais. DJs com maçã de peixe, brúteos.
que a gente observa é que, mesmo tendo essa autonomia, ela tem uma relação, né, tem uma certa autonomia de produção, mas em contrapartida tem uma relação muito mais direta, muito mais passional com seu público. É como se o público estivesse muito mais presente e logo ele precisa de ter uma relação de cumplicidade muito maior, isso para o bem e para o mal. Se você está numa relação mais amistosa com o seu público, você vai ter mais aceitação. Se o seu público discorda de um pouco do que você está falando, se você começa a não agradar muito mais, a debandada é muito mais rápida, então você pode também ter uma derrocada dessa celebridade muito mais fácil, porque você não tem uma rede por trás, né? Então vamos entender num caso real aí mais próximo da gente, a gente que faz o episódio, grava o podcast direto aqui do Recife. Então a população aqui do Recife conhece bem quem é hoje em dia MC Shevchenko, né? Que estourou aí no Brasil agora com a música Chapuletei. É uma das grandes estrelas do brega funk pernambucano. Tá fazendo sucesso, tá estourado mesmo. Só o último vídeo dele, gravado com a produção do Condzilla, tem quase 5 milhões de visualizações no YouTube. Então, mas ele é um caso vivo desse retorno do público, dessa via de mão dupla relacionada ao influenciador. Ao notar, por exemplo, que seu público ficou mais abrangente, que ele estava atraindo também muitas crianças, ele precisou fazer algumas adaptações aí na sua relação com as redes sociais e até com a música, né, que é seu habitat original. Que a gente colocou aí não é o Chapuletei, é uma outra aí, uma nova dele, mas já tá bombando também, tem muitas visualizações, alguma coisa de milhões aí. Mas, Léo, a gente já usou o Chapuletei no episódio anterior. Quem tiver curiosidade vai lá e dá um play no episódio anterior. E como a gente pode ver nesse áudio que a gente ouviu agora da música Dali, tem uma pequena censura, que é justamente isso que Rafa estava dizendo, que foi uma pequena concessão que ele fez aí às crianças, né? Seria um corte de palavrão, Léo? Alguma coisa assim? É aquele famoso pi. A única coisa que eu mudei foi nos conteúdos das minhas músicas, que eu tirei o conteúdo dos palavrões. E eu evito sempre postar vídeo de criança no meu Instagram curtindo música que tenha palavrão. Tá entendendo? Pois eu me preocupo muito com isso, tá ligado? Que eu tenho um filho e sei como é isso. Tô tentando fazer de tudo pra que um dia eu seja cultura de Pernambuco e poder as criançadas e os pais deles que curtem meu trabalho ver um lado bom de mim, do que eu tô conseguindo e do que eu tô conquistando. Pois é, Shevchenko, então explica pra gente aí, por favor, quando foi que você percebeu que estava virando um sucesso além da música, também nas redes sociais? Eu percebi, meu mano, depois do dia que eu fui convidado para cantar no Festival do Hack Beat, naquele evento maravilhoso que foi dali que minha carreira decolou. Como você faz para administrar todas as tuas contas, assim? Tudo é você mesmo que faz? Tem uma equipe também que trabalha junto contigo para alimentar e responder aos fãs? Como é que funciona isso? Não, os meus fãs que respondem sou eu. Eu me sinto bem se comunicando com meus fãs e eles têm mais proximidade de mim nas redes sociais, pois ajuda bastante a divulgar minhas músicas quando eu
compartilho o trabalho, os vídeos que eles me marcam. Então eu me comunico muito com meus fãs e me sinto muito bem. Sobre minhas contas, da minha carreira, tudo sou eu junto com o meu Manel Louco e alguns componentes da tropa que trabalham fortalecendo nós. Você evita falar sobre algum assunto nas redes sociais, como por exemplo política? Sobre política eu não discuto não, sobre política nem tenho preferência por nenhum não, pois meu público tá dos dois lados. Quem me curte é toda a rapaziada, só de hoje de periferias, hoje do asfalto, então eu não discuto sobre política não. E quem são as outras pessoas como você, bastante influentes, que você gosta de seguir? Pode ser do mesmo ramo da música e pode ser de outros também, da moda, quer dizer, de roupa, entretenimento, artistas, atores. Não me inspiro em ninguém não, irmão. Eu tenho um estilo próprio, me inspiro em mim mesmo, que sou eu, que minhas coisas é tudo diferente, minhas coisas nada é igual, tá entendendo? Não me inspiro em ninguém não, eu me inspiro em mim mesmo e sempre tá querendo fazer o meu melhor, progredir sempre, progresso sempre pra ver minha evolução mais na frente um dia. Os influenciadores digitais, eles ganharam um papel hoje na sociedade muito relevante. Essa quem fala é Rosário de Pompeia. Ela é diretora de operações da Lefil, uma consultoria digital que ajuda as empresas aí a fazerem marketing no mundo da internet. Eles conseguem influenciar vendas e reconhecimento de marcas a partir da opinião que eles têm. Então, como eles têm uma massa de seguidores que acreditam no que eles conversam, na autoridade, eles têm uma autoridade em determinados assuntos. Então, as marcas, se apoiando nele, conseguem expandir cada vez mais o seu propósito, já que eles têm essa autoridade no assunto. Então, ele empresta a autoridade que ele tem no assunto para as marcas venderem mais e, consequentemente, serem mais conhecidas. Léo, deixa eu abrir um parêntese aqui nesse trecho para perguntar se tu conhece Gil do Lanches. Não, Rafa, mas o que isso tem a ver aí com o tema desse podcast? Bom, essa semana, esse domingo agora, dia 22, o Whindersson Nunes, que é um famoso influencer brasileiro, aliás, ele é a pessoa que mais tem seguidores no YouTube, no Twitter e no Instagram, por mídia separada, e também se você juntar tudo, esse rapaz é quem tem mais seguidores no Brasil. E ele é muito ligado, é um piauiense, eita palavra difícil de falar, me perdoe o Whindersson. E ele começou fazendo humor nas redes sociais, e hoje ele já participa de programa de televisão e também tem espetáculos muito fortes. Está no Recife, veio para esse espetáculo, mas chegou aqui no meio da semana para promover o espetáculo, fazer ações. E não é que ele inventou de madrugada, 4 horas da manhã, bater ali na Praça do Derby. A Praça do Derby, pessoal, para quem não é do Recife, é numa área central da cidade, muito famosa por reunir estudantes, também é uma confluência de passagens de transporte público, e tem esse cidadão por lá chamado Gil do Lanches. E o Whindersson, o Gil do Lanches, ele é uma espécie de food truck raiz, digamos assim. Ele tem um carrinho e vende comida, bebida ali nessa Praça do Derby. E o Whindersson Nunes apareceu às 4 horas da manhã para jantar ou tomar café da manhã, vocês escolhem, em Gil do Lanches, e postou o vídeo nas redes sociais. E viralizou, obviamente. Saí naquele Gil do Lanches, 4 horas da manhã. E que a PQV, é uma surpresa ver esse homem aqui, velho. E pela segunda vez, dessa vez eu tive lanche pra atender ele. E um prazer muito grande. Isso aí vou guardar pra ele. E vamos embora pro show, né, dele? SL, então que é domingo, viu? Se Deus quiser, vamos lá, vou dar um pulo lá. Depois dessa visita ilustre, o repórter Thales Araújo, aqui do JC, foi lá conversar com Gil do Lanches para saber qual foi a repercussão dessa propaganda inesperada. E aí vocês vão poder notar o poder de um influenciador digital nas ações mais simples. Tá Gildo trabalhando, né, na sua barraquinha,
E aí chega, ele olha quem tá, o Whindersson Nunes. E aí, e aí, Gildo, rapaz, como é essa sensação? Foi uma sensação impressionante, velho. Aquele já uma noite chuvosa, a gente já descarregando, já um pouco cansado. E de repente, quando eu vejo aquela figura na minha frente, é uma coisa assim inexplicável, né? A surpresa, aquela coisa assim, que é uma coisa de um trabalho bem feito, um trabalho com muita honestidade, com muita dedicação, né? E respeito ao cliente, a fidelidade, e isso é gratificante. Por quê? Porque são o quê? O boca a boca. Aí a gente acessa lá o Twitter e tem uma mensagem de Whindersson Nunes falando sobre Gildo Lanches. Aí ele diz assim: muito meu ídolo. Como é pra você saber que você é ídolo de Whindersson Nunes? Rapaz, pelas suas atitudes, é claro. É muito importante. Isso aí eu sinto que é bom quando a pessoa está acompanhando, né? E é muito forte. Isso aí me fortalece cada vez mais ainda. E é o que eu estou dizendo. Quando você trabalha honesto, você faz o que gosta e procura focar no que você faz. E aí, qual é o recado que você dá para quem tá escutando o podcast? Poxa, Gildo veio de baixo e agora ele tá reconhecido aí. A gente pode dizer que nacionalmente, por causa de Whindersson Nunes, também tem uma parcela nesse reconhecimento. O que é que você diz para essas pessoas? Faça com amor. Com amor e não desista. Não porque não vai dar certo, porque tá chovendo. Isso eu passo para comerciantes também. Saia, encare, porque eu enfrentei apagão, eu enfrentei chuva, eu enfrentei tudo. Não tem esse negócio não, que tá chovendo, deixar de sair não. Porque meus clientes também eram fiel a mim, e eu fiel a ele. Aquele porteiro podia esperar que eu estava lá com lanche. Isso era batalhão de choque, isso era história da polícia, isso era qualquer lugar eu estava lá. Casa de estudante, eu podia contar com eles, fazia festa. Então, quer dizer, para mim não tinha barreira. E essas pessoas que me admiram são esse profissional como o Wilson Nunes, outro Brega Bregoso, todos, enfim. E muito obrigado, e estou continuando com esse trabalho maravilhoso. Eu só deixo vocês nas últimas e estou procurando fazer o melhor e vou procurar. Depois que Gildo Lanches ficou famoso aí com a ajudinha de Whindersson, vamos voltar a falar dos influenciadores, Rafa. O Instituto Qualibest fez uma pesquisa recente para tentar entender qual é o papel dos influencers na sociedade. Eles entrevistaram mais de 4 mil pessoas em todo o Brasil e descobriram que 70% dos brasileiros seguem algum tipo de influenciador. Joia, então como a gente vai tratar de pesquisa aqui, pessoal, vou pedir licença, porque aí eu vou precisar ler, que eu não tenho como decorar esse tanto de informação. Entre as mulheres, as categorias de influenciadores mais seguidas tem relação com moda e beleza, saúde / fitness, gastronomia e viagens. Os homens gostam mais de seguir perfis de humor, jogos, esportes, são jogos digitais, eletrônicos, videogame, esportes, ciências e tecnologia. A menor parte segue temas de empreendedorismo e política, mas quando o assunto é música, cultura e educação, não há muita diferença entre homens e mulheres. Mas o dado mais legal que eu achei nessa pesquisa, Rafa, é que mostra o poder de convencimento de um influenciador. Que a maioria das pessoas disseram que quando estão procurando se informar por um produto que eles têm interesse em comprar, não tem publicidade, não tem vendedor, site de opinião, blog, em quem eles mesmos confiam mais, assim, vamos dizer assim, são no seu influencer do coração, né? Se o cara estiver fazendo uma propaganda de alguma coisa, ele vai acreditar na qualidade daquele produto, né? Segundo a pesquisa, só os amigos e parentes da pessoa teriam maior poder de convencimento sobre ela do que o seu digital influencer. Metade das pessoas dizem que o seu ídolo digital é confiável. A gente tem mais um número relacionado a isso por aqui, né, Léo? Quando o assunto é credibilidade, quase 80% das pessoas admitem que já compraram um produto confiando na opinião do influenciador digital. Pois não é de se estranhar, então, que as empresas fiquem de olho nesse pessoal aí para contratos de propaganda e ações nas redes sociais. Na verdade, para o mercado publicitário, o influenciador digital é o próprio produto, né? Pois há uma característica forte aí de nicho.
E a gente vai voltar a falar com o Rosário para ela explicar um pouquinho para a gente como é que as empresas escolhem e veem qual seria, vamos dizer assim, um produto melhor para divulgar, o produto, no caso, / influenciador, que elas escolhem aí para divulgar o produto delas. Volta aí, Rosário. Eles ganharam muita relevância também por conta do número de seguidores que conseguiram mostrar. Então, assim, você tem marcas que têm um número tão expressivo de pessoas que seguem, e isso chamou muita atenção das marcas. Mas também começaram a ver que existiam micro-influenciadores, como se chama, ou seja, pessoas que não tinham um número expressivo de seguidores, mas que têm autoridade em determinados assuntos, determinados nichos de mercado, que também têm um papel importante. O que a Lefil faz? Então, a gente identifica essas pessoas e, a partir do nicho de mercado, a gente sugere às empresas trabalharem com elas. E a gente tem visto muitos retornos sendo conseguidos a partir dessa parceria. Mas aí a gente analisa não só o número de seguidores, mas a gente analisa o que essa pessoa fala da marca, se essa pessoa deixa expressivo que quando é publicidade, isso é muito importante, como é que ela se relaciona com os produtos, por exemplo, que a marca venha a falar. Então, qual é a imagem dele na sociedade, quais são os valores que eles passam para saber se está de acordo com o que a marca também quer passar. Então, esse trabalho de análise que a gente faz para ajudar as marcas a estabelecer esse contrato de parceria com esses influenciadores. Quanto custa, né? Até quanto você pode, ou na média também, investir num influenciador digital para divulgar marcas? Sua pergunta é objetiva, mas não existe objetividade nesse ponto não, tá? Isso vai de R$1.000 a R$500 mil. A proposta recente que eu peguei foi uma de R$500 mil. Então, realmente, isso depende do seu investimento, de quem você está investindo. É um cálculo que não dá para dizer mais ou menos assim quanto seria, não. Léo, então vamos partir para um negócio mais pessoal aqui. Como a gente viu em depoimentos, pesquisas, análises, praticamente todo mundo que está nas redes sociais, ou mesmo no mundo offline hoje em dia, segue algum influenciador digital, tem alguma admiração, ou pelo menos escuta o que aquela pessoa fala e respeita. Você tem algum que gosta de seguir, ou algum de segmento, por conta do trabalho ou na vida pessoal? Eu sigo... Na verdade, eu não sigo pessoas, né? Eu sigo mais, vamos dizer assim, perfis. Eu gosto muito de, na verdade, perfis falsos, assim, porque tem muita gente que... é engraçado, mas tem uns perfis falsos que são muito engraçados. Estamos no mundo do fake news, né? Não, mas não são fake news, não. São coisas engraçadas, são análises que muitas vezes o cara não quer dizer na cara limpa mesmo, aí usa o artifício de um perfil falso para falar coisas, verdades, vamos dizer assim, né? Que são verdades mesmo, não são fake news, são análises e coisas que a gente fica mais pensando um pouquinho mais. Um deles é Delfim, eu esqueci o nome dele agora. Tem um ciclista fiscal também que eu gosto muito. Sim, eles deixam claro, eles deixam bastante claro que são perfis falsos, né? São provocadores. São provocadores, mas eu também sigo alguns influenciadores digitais. Eu tô me lembrando de Camila Coutinho, por exemplo, eu gosto dela. Mas pelo perfil, vamos dizer assim, ela é uma pessoa muito bonita e eu gosto de ver ela passando na minha timeline. No meu caso, por dever de ofício, eu sigo muita gente do mundo político, né? E no final das contas, o político de antigamente sempre foi, como líder, né? Ele acabava sendo um influenciador desse mundo analógico, eles só migraram agora para as redes sociais. E aí, como eu acompanho muita coisa de política no trabalho, então eu sigo bastante gente do mundo político, não só os eleitos, mas também os cabos eleitorais, digamos assim, né, os defensores. Eu estou acompanhando sempre esse pessoal, até porque gera notícia pra gente e tudo mais. Gosto muito também eu sou uma pessoa que gosto muito de futebol, então sigo jornalistas importantes desse meio, que estão sempre assistindo um jogo, por exemplo, comentando alguma coisa ou outra, também passando informação. Mas também é preciso tomar muito cuidado e estar bastante atento, porque como a gente viu, não sei se você concorda, Léo, tem muito influenciador aí que faz apenas a propaganda de produto, né? Não dá para acreditar também piamente em tudo que você vê
nas redes sociais ouve dessa galera aí para não cair, às vezes, em encontros do vigário, né? Mas uma coisa que também, como a gente viu também, é uma relação de mão dupla, né? E o público tem um limite, vamos dizer assim, né? Eles sabem quando o cara tá mentindo, a pessoa percebe. Então não dá para também enganar, como disse Bob Marley, você... como é que é? You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Ou seja, você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a casa cai. Tá vendo que as frases boas permanecem mesmo no mundo digital, analógico, em qualquer tempo, né, Léo? É isso aí. Então vamos se despedindo por aqui. Obrigadão, Léo, pela parceria. Obrigado, Rafa. Esse foi mais um episódio de O Fato É. Para falar com a gente, pode mandar e-mail para o e-mail ofatoe@jc.com.br sem acento. A gente também está no Twitter. Bota lá na busca O Fato É que vocês encontram o nosso perfil com facilidade por lá, o nosso @. Também, por favor, siga a gente nas lojas. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Addict. Também no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. É sempre um prazer conversar com vocês. Até a semana que vem. Foi ótimo mais uma vez. Valeu, galera. Tchau, Léo. Falou. Tchau, tchau.